Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo Burlamac, dando sequência no nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para a Banco BFC. Nesta aula e na próxima aula, mais especificamente, nós vamos trabalhar questões de redação oficial, beleza? Então vamos ver como é que a IBFC trabalha as questões ali sobre os elementos principais, né, da redação oficial. Claro que eu já gostaria de adiantar a vocês que se vai fazer o concurso federal e você vai trabalhar com o manual de redação oficial da Presidência da República, normalmente vocês têm que ler toda aquela página, todo aquele trecho inicial, que é o item 1, né? A parte de ortografia e tal, isso aí eu acho que a gente precisa se preocupar mais na prova de português em si. Mas toda aquela parte dos documentos, o fecho, o vocativo, o e-mail, né, o padrão ofício, então tudo aquilo lá vocês precisam saber. Eu costumo falar que seria como quando a gente estuda para direito, estuda a lei seca, a gente precisa ler o manual, tá? Então, assim, de preferência, lê umas 2 vezes, faz bastante questão e antevéspera de prova, se cai redação oficial na sua prova, eu aconselho que leia de novo o manual, tá? Não é um manual difícil, as questões da IBFC são super fáceis, acho que eu consegui, né, até agora, para a gente trabalhar, foram super fáceis, super tranquilas, mas elas podem vir um pouquinho mais... redação oficial nunca vem difícil, né? Mas ela pode trazer um pouquinho mais de elementos que, de repente, se vocês não leram muito o manual, isso pode passar batido, e aí vocês perdem uma questão, de repente, muito fácil, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que a Banco BFC cobra redação oficial. Vamos ver aqui. Pessoal, nossa primeira questão é a questão 161, tá? Então, se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, é porque você deixou de assistir as 160 primeiras questões e nós ainda temos mais 140 questões que estão ali como reta final concurso dos Correios, mas que servem, né? Ou seja, servem para qualquer concurso da IBFC que você vai fazer, porque ali são questões da IBFC também, tá? Então, a única diferença é que aqui eu vim seguindo mais ou menos questões de 2023, 2024, e naquela lista lá que eu fiz, que tem o banner dos Correios, tá ali 2022, 2021, né? Mas são questões atualizadas dos últimos 5 anos, porque nós vamos até 2020 em alguns casos, são os últimos 5 anos de questões de português da IBFC. Então, é a nata do que a Banco IBFC está cobrando atualmente, beleza? Vamos lá então, pessoal. A fim de simplificar e uniformizar os fechos para as correspondências oficiais, a Instrução Normativa 4 de 92 da Secretaria da Administração Federal estabelece que, observando quem é o destinatário, além de atenciosamente, pode-se usar como fecho. Então, pessoal, essa instrução normativa, eu pesquisei ela é lá de 1992 e, na verdade, ela instruía, né, um manual anterior, ou seja, não era nem o manual anterior, que o manual anterior é de 2002, né, o manual atual é de 2018. Então, assim, ela, enfim, norteava algum instrumento, né, normativo ali que tinha na época, né, algum manual de correspondência oficial que tinha na época, mas não interessa, né? O que interessa para a gente é isso aqui, ó. Quais são os fechos que nós temos hoje em dia? E vejam, é uma questão de 2024, que caiu agora há pouco no concurso da Polícia Penal de Goiás, né, que traz isso aqui, e às vezes as pessoas falam, mas isso não estava no edital, essa IN 4 de 92 não estava no edital. Pessoal, não briga com a banca, tá? Numa hora dessa, você sabe resolver a questão. Para com isso, não briga com a banca, esquece que ela colocou isso aqui, tá? E pensa assim, olha, ela simplificou, uniformizou os fechos para as correspondências oficiais, né? Então, ele diz assim, em relação ao destinatário, pessoal, nós temos atenciosamente e a gente tem que saber o seguinte, né? Olha, nós somos aqui um servidor ou um empregado público, tá? Então, qualquer pessoa, deixa eu botar aqui
aqui é um servidor, uma servidora, um empregado, uma empregada pública, tá? Aqui eu tenho um outro servidor ou servidora, ou empregado ou empregada pública, tranquilo? Que está na mesma hierarquia. Aqui nós vamos ter um servidor, uma autoridade, né? um ente político aí, do serviço público, tranquilo? E aqui nós vamos ter algum servidor, algum empregado público que esteja em posição inferior à sua. Vamos pensar sempre que você é o número 1, tá? Então, para quem está na mesma hierarquia que você ou para quem está, né, inferior, em posição inferior, hierarquicamente, a gente vai usar o atenciosamente. Ok? E para quem está em posição superior, pessoal, hierarquicamente, a gente usa o respeitosamente. Ok? E são só esses. Maravilha? Então, ó, respeitosamente, tá? A resposta correta é essa. A gente vai ver, né, que tem uma... antigamente, tinha um manual que trazia, se não me engano, 15 fechos diferentes, a depender da autoridade, né? Então, assim, muito complicado, né? Então, simplificou bastante mesmo, tá? Então, respeitosamente e atenciosamente, gravem isso aí, porque isso aí cai bastante em prova, precisa saber os fechos, tudo bem? Das comunicações oficiais. Maravilha? Então, vamos lá. A gente vai ver como as questões se repetem, né? Não tem muito mistério aqui, não. 160, aí eu botei aqui, pessoal, os fechos, tá? Coloquei um trecho lá do manual. Ó, o fecho das comunicações oficiais, ele objetiva... Isso aqui já caiu em prova também, tá, pessoal? Que o fecho... Qual é o objetivo do fecho, né? Ele fala, olha, obviamente, ele serve para arrematar o texto. Mas ele fala, ó, além da finalidade, né? Então, assim, o fecho serve para quê, Diogo? Para arrematar o texto e para saudar o destinatário. Ok? Então, ele serve... Isso aqui já caiu em prova, tá? Já vi isso aqui em prova. Então, o fecho ele serve para arrematar o texto e saudar o destinatário, né? A banca poderia colocar, por exemplo, o fecho das comunicações oficiais objetiva somente arrematar o texto, né? Então, ela poderia trabalhar isso aqui sim nessa frase. Eu já vi questões com isso, tá bom? Os modelos para fecho anteriormente utilizados foram regulados pela portaria de 1937 do MJ, né? Ó, eram 15 padrões, pessoal. Imagina ter que gravar isso aqui para uma prova. Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este manual, que é o manual de 2018, estabelece o emprego de somente 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Então, como eu falei, para a autoridade de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente da República, respeitosamente. Para a autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, ou demais casos, atenciosamente. Ou seja, os demais casos, né, você mandou uma comunicação para um particular. Então, atenciosamente também está servindo, né? A gente entende que sejam os demais casos aqui. E olha, isso aqui é interessante, tá? Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, que atendem a rito e tradição próprios. Então, assim, Diogo, o manual anterior, por exemplo, pessoal, o manual de 2002, se não me engano, acho que é essa data, ele dizia que, por exemplo, para autoridades estrangeiras, você tinha que conferir, né, o manual de redação do Ministério das Relações Exteriores, tá? Então, assim, esse manual agora trouxe que ele segue rito próprio, né? Enfim. Então, no máximo que vai cair em prova é essa afirmação, né? Que para autoridades estrangeiras há o atendimento de um rito e tradição próprios. É isso, no máximo, que ele pode colocar na sua prova, tá bom? Então, vamos lá. 162. Olha como é que isso aqui se repete, pessoal. Prova do TRF5. Acerca do fecho nas correspondências oficiais, deve-se empregar a seguinte forma de cortesia para autoridades de hierarquia superior, pessoal. Superior, respeitosamente, tá? Lembrando, a gente aqui
tem 50% de chance de acertar. Por quê, Diogo? Porque em momento nenhum falamos de cuidadosamente e em momento nenhum falamos de atentamente. Falamos de respeitosamente e de atenciosamente, tá? Só existem essas duas. Mas, como é uma autoridade de hierarquia superior à do emissor, nós vamos tratá-lo por... O fecho vai ser respeitosamente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Como eu falei, são questões muito fáceis e muito objetivas, tá bom? Nessa questão aqui, havia um documento, como se fosse um documento oficial, tá? E aí lá com o item 1 do vocativo, o item 1, 2 e 3, eu coloquei só o item 3 aqui, que é o que... Só para a gente entender, né? Como ele estava terminando, tudo bem? Porque não ia dar espaço aqui, mas tudo bem, era um documento oficial, tá? E aí ele termina no item 3 assim: para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão indicação de servidores que trabalham com o SIDOF até 28 de agosto de 2018 por meio do endereço eletrônico, e ele dá o endereço eletrônico, tá? Vamos lá. Considerando-se o fecho empregado neste ofício, que era o ofício que estava na prova, seja para autoridade de mesma hierarquia, pessoal, ou de hierarquia inferior, vimos isso aqui, deve ser empregada a seguinte expressão. Pessoal, atenciosamente, né? A gente já sabe que cordialmente não falamos disso e não falamos de gentilmente. Você tem 50% de chance de acertar. Os únicos dois fechos que você vai ter aparecendo na sua prova é atenciosamente, nesse caso aqui, autoridade de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, e respeitosamente. Só temos esses dois, tá? Então, não tem desculpa, Diogo, marquei, esqueci, marquei cordialmente. Não, só são dois fechos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aí, questão 164, diz assim, era com o mesmo texto da questão anterior, a gente não vai precisar dele inteiro. Então, ó, a lacuna que antecede o texto do expediente, então o texto do expediente estava aqui, né? Essa aqui é a lacuna a qual ele se refere, tudo bem? Deve ser ocupada por um vocativo. Então, o vocativo é aquele, né, aquele chamamento, aquela situação em que você chama a atenção para quem, né, você vai enviar essa comunicação, ou com quem você vai se comunicar, a quem ela é destinada, tudo bem? Considerando-se que o destinatário é um chefe de gabinete, então esse aqui, pessoal, é o cargo que ele ocupa. A forma que deve ser empregada é, pessoal, a gente vai entender aqui, deixa eu até mostrar para vocês aqui uma coisa antes, para ficar mais claro. Olha só, isso aqui são trechos também do manual, tá? Vocativo. O vocativo é uma invocação ao destinatário, beleza. Nas comunicações oficiais, o vocativo será sempre seguido de vírgula, tranquilo. Em comunicações, olha só que interessante, dirigidas aos chefes de poder, e aqui tem que ficar bem claro para vocês. É o chefe do poder executivo, que é o presidente da República, é o chefe do poder legislativo, que é o chefe do Congresso. Cuidado aqui, não é da Câmara e não é do Senado. É o chefe do Congresso, tá? Que normalmente é o chefe do Senado mesmo, tá? Mas o chefe do poder legislativo é o chefe do Congresso Nacional. E o chefe do Poder Judiciário é o presidente do STF. Então, cuidado, são os três chefes de poder, tudo bem? Para esses três chefes de poder, a gente utiliza a expressão excelentíssimo senhor ou senhora, tá? Ou excelentíssima senhora, e o cargo respectivo. Então, excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssima senhora presidenta do Congresso Nacional, né? Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, tranquilo? Então, com os chefes de poder, com eles, somente com eles, nós vamos ter aí, ó, excelentíssimo senhor. Tudo bem? Preste atenção. As demais autoridades, ou seja, no poder executivo, a partir do vice-presidente, tá? No legislativo, pessoal, qualquer deputado e qualquer senador. No judiciário, inclusive qualquer ministro do STF, tá? Ou seja,
qualquer um que não seja um dessas três figuras aqui que estão ocupando esses espaços, né, esses cargos, ó, mesmo aquelas tratadas por Vossa Excelência, porque realmente o manual traz, o manual sempre traz uma lista, né, às vezes a gente tem uma lista, um quadro de algumas autoridades que devem ser tratadas como Vossa Excelência, tudo bem? Então ele fala isso aqui, né, mesmo aquelas tratadas por Vossa Excelência receberão o vocativo senhor ou senhora seguido do cargo, tá? Então, senhora senadora, senhor juiz, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não sendo o presidente do STF, é senhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhora ministra de Estado, tá? Senhor vice-presidente da República. Então, cuidado. O vice-presidente da República não é excelentíssimo senhor. Tudo bem, pessoal? Aí tem mais um pedacinho aqui, ó. Opa. Na hipótese de comunicação com um particular, ou seja, saindo de um órgão público para um particular, para fora do órgão, pode-se utilizar o vocativo senhor ou senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor. No manual antigo, quando era o particular, era senhor mais o nome, né? Agora, esse manual, olha o que ele fala. Ele ainda continua, ó, quando o destinatário for um particular, pode utilizar senhor ou senhora seguido do nome do particular, né? E você ainda pode, nesse caso, prezado senhor ou prezada senhora. Cuidado, cuidado. O manual só fala em prezado e prezada aqui neste momento, pessoal, em que ele fala que você destina para um particular, tá? Então eu teria muito cuidado numa prova de marcar que está certo dizer, por exemplo, prezado senhor ministro, tá? Eu não marcaria, a menos que essa fosse a menos pior que tivesse na prova, e provavelmente ela seria derrubada depois, tá? Porque ele só fala em prezado senhor, prezada senhora aqui no particular, tudo bem? Então, antigamente era só assim a forma, tá? Era senhor e mais o nome, ó, senhora Maria das Graças Meneghel, prezado senhor Diogo Burlamac, tudo bem? Seria essa a ideia. Mas agora, o que ele fala também nesse manual atual que nós estamos trabalhando? Ele fala que você pode utilizar senhor ou senhora e a forma utilizada pela instituição para referir-se ao interlocutor. Então, beneficiário, usuário, contribuinte, eleitor, né? Enfim, a forma como a instituição nos trata. Tá? Então, senhora beneficiária, senhor contribuinte, senhor eleitor, senhora usuária, né? É assim, tudo bem? E cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui tem que gravar. Está abolido já faz muito tempo, desde o manual de 2002, lá o anterior, que está abolido, digníssimo e ilustríssimo. Ah, Diogo, mas eu sou advogado, meu irmão é advogado, a minha mãe é advogada, a minha esposa é advogada, e ela, quando manda documento para o juiz, ela fala ilustríssimo senhor doutor juiz não sei o que. Eu sei, isso aí é tradicional, né, de alguns advogados no tratamento com o poder judiciário, mas o manual fala, pessoal, que é senhor juiz, a menos que o juiz tenha doutorado, né? Ah, ele tem doutorado, é um título acadêmico, você pode até chamá-lo de doutor, tá? Mas não é necessário, né? Não é necessário. Pelo manual, você já é respeitoso chamando um juiz de Vossa Excelência, tá? E na hora de se dirigir a ele, né, chamá-lo de senhor juiz. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, em comunicações oficiais está abolido digníssimo e ilustríssimo. E evite-se o uso de doutor indiscriminadamente, né? Ou seja, a menos que a pessoa tenha doutorado. Ah, Diogo, vou mandar um documento para um senador que tem doutorado. Tudo bem, você pode chamá-lo de doutor fulano de tal, tá? O tratamento por meio de senhor confere a formalidade... Olha só, isso aqui, inclusive, pessoal, teve uma das primeiras medidas, né, do presidente anterior, foi justamente dizer que o tratamento por senhor, né, era válido para todos, né? Isso aí já garantia a formalidade desejada, tudo bem?
Mas cuidado, porque não muda aquela situação lá sobre o manual, dizer que aqueles 3 postos, aqueles 3 cargos lá, você tem que falar excelentíssimo senhor, tudo bem? Para todos os demais, senhor, já confere a formalidade desejada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Voltar aqui, né? A 164. Então, olha, se você vai mandar, o destinatário é um chefe de gabinete, o que a gente aprendeu? Chefe de gabinete está dentro do serviço público. Então é o que, pessoal? É senhor mais o cargo. Senhor chefe de gabinete. Tudo bem? Então aqui vai ficar, ó, senhor chefe de gabinete. Tudo bem, pessoal? Ah, Diogo, mas ficou horrível aqui, né? Mas tudo bem. Gabinete. Ah, Diogo, e se fosse para um particular? Senhor João da Silva. Tudo bem? Ou prezado senhor João da Silva. E se fosse para o presidente do Congresso Nacional? Excelentíssimo senhor fulano de tal. Tá? Então, cuidado, né? Excelentíssimo chefe de gabinete, não. Excelentíssimo é só para os 3 chefes de poder. Prezado chefe de gabinete, não. Prezado só vai caber no caso do particular que a gente viu. Tudo bem? E digníssimo e ilustríssimo estão fora. Não marque nunca nada com digníssimo e ilustríssimo, pessoal. Você vai estar errando assim, errando demais, porque já há muito tempo que isso aí não é utilizado. Tudo bem? Então vamos lá. 165. Em relação aos atributos da redação oficial, assinale a incorreta. Eu trouxe aqui também, tá? Isso aqui tem que saber, pessoal. Não tem para onde correr. Se vai cair redação oficial na sua prova, tem que saber os atributos da redação oficial. Tudo bem? Ó, clareza e precisão, ou seja, é você não usar termos difíceis, né? Não ficar usando um monte de termos em latim, ou seja, ser claro, objetivo, né? Naquilo que você está escrevendo. Objetividade também, né? Está muito ligado à clareza, ou seja, vá direto ao ponto. Né? Ele diz assim, que se você consegue transmitir toda a mensagem, né, numa só linha, escreva uma só linha, tá tudo certo. Né? Concisão é dizer mais com menos também, mesma coisa, tá bem ligado a isso aqui também. Né? Ou seja, aqui é ir direto ao assunto, aqui é você não ficar fazendo rodeios também, né? Ou seja, você ficar utilizando ali um monte de muletas argumentativas e frases desnecessárias, quando você poderia dizer, por exemplo, prezado chefe de gabinete, o chefe deste setor solicita 2 impressoras para empréstimo até ao próximo dia 25 de março de 2000 e tanto. Acabou. Tá? Agora, não precisa ficar, olha, tendo em vista... a não ser que isso seja extremamente necessário, mas olha, tendo em vista a situação do nosso setor, né, a impressora ela caiu no chão, derramou muita tinta, eu fui pegar, derramei café na impressora, não precisa nada disso, tá bom? Coesão, né, coesão e coerência, ou seja, o texto está amarrado, ou seja, interligado, né, interligado às suas partes, né, interligadas e fazendo sentido, né? Ou seja, você não pode começar um documento aqui dizendo que você está pedindo 2 impressoras e você terminar lá dizendo, então agradecemos, né, a oportunidade, inclusive solicitamos que sejam mandados o quanto antes as canetas, né, ou seja, um texto incoerente. Impessoalidade, isso aqui é importante porque a gente vai ver que muitas provas, pessoal, vão usar o prefixo in, né, às vezes fica como in, para deixar o item errado. Então, assim, por exemplo, incoerência, né? Ele pode utilizar isso aí, tá? Informalidade. E aí, cuidado para não cair na pegadinha de pensar assim, sempre que tiver in, tá errado. Não. Informalidade realmente tá errado, porque o texto ele tem que ser formal, tá? Então, ele tem que ser formal. Ele não precisa ser rebuscado, mas tem que ser formal. Tem que ser formal na medida em que você usa a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, a gramática padrão da língua portuguesa. Tá? Você deve usar a gramática padrão da língua portuguesa em documentos oficiais. Então, o texto tem que ser formal e ele tem que ser padronizado. Tá? E muitos órgãos, por exemplo,
eu sou servidor federal, então no nosso órgão a gente usa o sistema SEI, né? E esse sistema ele já tem, você vai mandar um ofício, você clica lá e ele já vem no padrão ofício para você escrever o que você precisa escrever, né? Ou você vai escrever um outro expediente qualquer, ele já vem no formato que você precisa, tá bom? E aí cuidado, porque a impessoalidade está correta, porque o comunicador, pessoal, em relação à redação oficial, o comunicador é sempre o serviço público. Ok? Então, quem emite redação oficial, nesse caso, né, documentos oficiais, é o serviço público. Para quem que o serviço público emite documentos oficiais? Para o próprio serviço público, entendendo aqui de maneira ampla, tá, pessoal? Qualquer prefeitura, qualquer Câmara municipal, então, o serviço público federal, aqui no caso, ele vai emitir, né, documentos oficiais ligados na redação oficial para o serviço público também, ou para o particular. Então, como a comunicação oficial ela é sempre em nome do serviço público, você pode ocupar um cargo de chefia que seja, tá? Mas essa comunicação, se você enviou uma comunicação, por exemplo, você trabalha no Ministério da Justiça e Segurança Pública, lá no Poder Executivo Federal, você está mandando um documento, né, para um servidor da Câmara Municipal do município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Essa comunicação não é em seu nome, essa comunicação é em nome do serviço público. Então, ela tem que ser impessoal. Ou seja, você não tem que ficar emitindo juízos de valor, né? Colocando modalizadores ali que venham a deixar o texto com dupla interpretação. Tem que ser objetivo, impessoal. É comunicação do serviço público com o serviço público, ou do serviço público com o particular, tá bom? Então, você não deve tratar o destinatário, seja ele o serviço público ou o particular, de forma pessoal. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. 165. Em relação aos atributos da redação oficial, assinar a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Sempre que quiser a incorreta, chama a sua atenção, tá bom? Então, qual que está incorreto, pessoal? Ele tem que ser claro? Sim. Tem que ser coerente? Sim. Tem que ser preciso? Sim. Tem que ser impessoal? Isso. Agora, coerção não, né, pessoal? Coercitividade está lá no direito administrativo, né? Para quem está acostumado a estudar direito administrativo, lá no poder de polícia, né? Se eu não me engano, eu já estou um pouco enferrujado no direito administrativo, mas está lá a coercibilidade, tudo bem? Então, aqui na 165, nós temos a letra B. Está incorreta coerção. Coerção não. Maravilha? Então, vamos lá. Aqui nós já falamos. 166. 166 fala assim: o Manual de Redação da Presidência da República, que, nos termos da medida provisória tal, de 24 de agosto de 2001, para que o e-mail tenha, e aí um espaço em branco, isto é, para que ele possa ser aceito como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, segundo os parâmetros de integridade, autenticidade, validade jurídica da infraestrutura de chaves públicas brasileira ICP Brasil. Em outras palavras, o manual diz que para que o e-mail tenha alguma coisa aqui, né? Ou seja, para que ele possa ser aceito como documento original, ou seja, para o e-mail ser aceito como um documento original do serviço público, tá? É necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente, tá? E aí, pessoal, ele diz aqui, para que o e-mail tenha forma e estrutura? Não, né? Agora, valor documental? Isso aí. Para que ele tenha valor documental, isto é, para que ele possa ser aceito como documento original. Então, para o e-mail ter valor documental, pessoal, para ele equivaler a um documento original, ele precisa vir com a certificação digital, né, da ICP Brasil, das chaves brasileiras. Tudo bem? Chave pública brasileira. Então, assunto tem que ter, obviamente, o campo assunto, mas não para isso, né?
Saudação e fecho tem que ter, mas não para isso, não para garantir que ele seja tratado como um documento original, tudo bem? Então, 166B. Vamos lá. 167, pessoal. De acordo com o descrito no Manual de Redação da Presidência da República, e aí uma dessas coisas aqui, vamos lá. Deve ser, por isso que tem que ler o manual, tá? O manual seco, tem que chegar lá e ler esse manual. O item 1, tudo bem? A parte de ortografia de português nem precisa, mas para a questão de redação oficial, tem que ler esse item 1, tudo bem? Que vai até lá, fecho, e-mail, tem que ler aquilo tudo lá. Se não me engano, é até a página 49, alguma coisa assim. Vamos lá. De acordo com o descrito no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Até aqui não disse nada. Possibilita, imediata compreensão pelo leitor. Opa! Imediata compreensão pelo leitor. Vamos ver. Subjetividade já estaria fora, né? A gente não viu isso aqui. Nem pode ser subjetivo, tem que ser objetivo, né? E imparcialidade, não. A gente viu impessoalidade, mas aqui também está fora, porque aqui é possibilitar a imediata compreensão pelo leitor. Então, ou é clareza, ou é a concisão. Não se concebe que um documento oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura. Opa, maravilha, né? Que dificulte ou impossibilite sua compreensão. Ou seja, a clareza, né, pessoal? A clareza, um documento sem muito rodeio ali, no sentido de deixar o texto truncado ou de forma obscura, você não entender muito bem o que é, tá? Então, a clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Vamos lá. Questão 168. Uma outra forma, né, que a IBFC cobra também aí com questões de VOF, mas super tranquila, só um pouquinho maior, né, um pouquinho mais demorado, mas super tranquilo. Vamos lá. Sobre o uso do correio eletrônico e e-mail nas redações oficiais, analise as afirmativas abaixo e dê valor de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Dependendo do contexto, o termo e-mail pode significar gênero textual. É isso aí, pessoal. O gênero textual é a maneira como você expõe esse texto às pessoas, né? Ou seja, é a função social de um texto, tudo bem? Então, outdoor, um bilhete, uma bula, uma carta, um e-mail, né? Tudo isso aí é gênero textual, maravilha? Então, ele pode significar, dependendo do contexto, ele pode ser um gênero textual, isso, quando a gente está trabalhando em gêneros textuais, e-mail é um gênero, né? É uma função social do texto aí. Ele pode ser chamado de endereço eletrônico, sim. Qual o seu e-mail? Ou seja, qual o seu endereço eletrônico? Ou aquilo que ele é mesmo, né? Um sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Super tranquilo, né? V. Como gênero textual, ou seja, como aqui, né? O e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício. Isso aí, né? A gente viu que o e-mail ele pode ser considerado, né, um documento oficial. Ah, Diogo, mas aí essa questão deveria ter falado que ele só pode ser documento oficial se vier com a chave. Não, não, porque aqui, ele pode ser considerado. Ou seja, você já entende que ele pode ser considerado se ele vier com a chave lá, né, a chave do CP Brasil, beleza. Mas aqui não está mentindo, não. Ele pode ser considerado, assim como o ofício é um documento oficial. V também. A utilização do e-mail para comunicação tornou-se prática comum, perdão, né? Não só em âmbito privado, mas também na administração pública. Óbvio. O gênero textual e-mail não pode ser considerado documento oficial. Vejam que aqui foi categórico, pessoal. Pode sim, basta que ele tenha uma chave, né? Ou seja, aquela chave pública lá da ICP Brasil, tá? Certificação digital lá. Então, VVVF. Tranquilo? Muito fácil, né? Vamos lá. 169, pessoal. De novo, devem ser características, atributos, né, da redação oficial, exceto, qual que está errada? Aqui, falei com vocês, uso da norma padrão da língua portuguesa. Isso aqui precisa.
Coesão e coerência, precisa. Impessoalidade, precisa. A comunicação é sempre feita em nome do serviço público, lembra disso, né? Objetividade, precisa. Imprecisão, claro que não, né? Você vai mandar um documento impreciso para alguém? Não faz sentido, tá? Então, a imprecisão não faz parte dos atributos dos documentos oficiais. E a última questão desse nosso bloco diz assim para nós. Em relação à redação das correspondências oficiais, é necessário atentar para o emprego dos pronomes de tratamento. Assinale as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui uma coisa. Eu coloquei uma tabelinha aqui, pessoal, só para a gente dar uma olhada nos pronomes, em algumas situações de pronome de tratamento, tá? Então, o manual ele vai listar uma série de cargos lá, né? Então, ele vai colocar aqui, ó, uma série de cargos em que você vai tratar essas pessoas por Vossa Excelência, tá? E aí, o que vai acontecer? Todo mundo que não tiver nessa tabela, no manual, você vai chamar de Vossa Senhoria. Tudo bem? Então, todo mundo que não for chamado de... que não tiver o tratamento no corpo do texto por Vossa Excelência, vai ser Vossa Senhoria. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão é importante e falo de novo. Ler o manual. Beleza? Então, vamos lá. Não se deve usar artigo, essa aqui é uma questão de português, né? Diante de pronome de tratamento. Isso aí. Tanto é, se a gente não tem artigo antes de pronome de tratamento, é por isso que você não vai ter crase antes de Vossa Excelência, por exemplo. Não tem, tá? Ah, eu entreguei um doce a você, pelo amor de Deus. Isso aqui não, tá? Porque eu não tenho artigo antes desses pronomes. Agora, eu admito artigo antes de pronome de tratamento que tem correspondente masculino. Então, ele fala assim, não se deve usar artigo diante de pronome de tratamento, a exceção de senhor, isso que você pode falar assim, ó, ao senhor fulano de tal, a senhora fulano de tal, a senhorita fulano de tal, tudo bem? Então, ó, aqui tem um artigo, né? A gente entende que isso aqui é o quê? Artigo A mais preposição a, então tem o artigo, assim como aqui. Tá? Então, não se deve usar artigo antes de pronome de tratamento. Isso, a exceção de senhor, senhora e senhorita. Isso, como ele colocou a exceção ali, ela fica verdadeira, pessoal. Se ele parasse por aqui, ó, não se deve usar artigo diante de pronome de tratamento. Ele estaria sendo categórico, ou seja, ele estaria englobando essa galera aqui. E aí a questão estaria errada. Tudo bem? Então, o primeiro é V, né? Por serem formas femininas, não é aceitável que os pronomes de tratamento concordem com vocábulos flexionados no masculino, como em Sua Excelência estava preocupado. Mentira, pessoal. Tá? O pronome de tratamento é Vossa Excelência ou Sua Excelência. Deixa eu até comentar isso aqui com vocês, caso vocês tenham dúvida sobre isso. O pronome de tratamento, para aquelas autoridades que vocês vão ler o manual e vai estar dizendo lá, olha, por exemplo, o presidente do STF deve ser chamado de Vossa Excelência. Então, se eu estou lá no STF e vou falar diretamente com um dos ministros lá desse tribunal, eu vou chamá-lo ou chamá-la de Vossa Excelência. Por favor, ministro, Vossa Excelência pode sentar aqui, tá? Porque eu estou falando diretamente com o ministro ou com a ministra. Mas se eu estiver conversando com alguém sobre um ministro do STF ou uma ministra que deve ser chamado, né, deve ser tratado por Vossa Excelência, eu vou dizer, lá, eu estou vendo ali, Sua Excelência parece preocupado, ou seja, eu estou falando desse ministro, né, ou desse senador, ou desse juiz, ou desse deputado, aí eu vou usar Sua Excelência, tudo bem? Isso é uma coisa. Agora, obviamente que eu faço a concordância do adjetivo com o gênero, né, ao qual se refere a pessoa. Então, por exemplo, se é um senador, você vai dizer, Vossa Excelência estava preocupado, senador. Estava preocupado. É uma senadora? Vossa Excelência estava preocupada, senadora. Beleza? Então, há sim a concordância. Tudo bem? Por mais que seja Vossa Excelência para
senadores, homens, deputados, deputadas, é a mesma coisa, mas a concordância vai ter que ser feita sim de acordo com o gênero ao qual se refere. Tranquilo? Então vamos lá. Opa, vou voltar aqui para a tela. Então ali está falso. Maravilha? Então VF. Já temos a resposta, né? Resposta na letra C. Na hora da prova você já até pode vir aqui direto, mas vamos lá. Usa-se Vossa Excelência quando nos dirigimos à pessoa. Acabei de falar, né? Isso aí, quando você fala diretamente com a pessoa, você usa Vossa Excelência no caso de ser uma autoridade que o manual orienta a tratar como Vossa Excelência, tá? E Sua Excelência quando falamos a respeito da pessoa. Isso aí, comentei ainda há pouco quando fui ali para a câmera, tá? Então, a 170 é letra C. Maravilha, pessoal? Falei que ia ser tranquilo, né? A gente termina esse bloco por aqui. Na próxima aula, a gente volta com mais questões de redação oficial, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.